Olha o tamanho dessa provocação. O Departamento de Estado dos Estados Unidos ressuscitou a doutrina Monroe e mandou o recado: a dominância americana nas Américas não será questionada. E, em Brasília, cresce o alerta para uma possível interferência nas eleições brasileiras. Trump está testando até onde pode ir. E o Brasil está no meio desse jogo geopolítico. Veja. Seguimos, a pauta é imperialismo de Trump. O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que o domínio do país nas Américas nunca mais será questionado. O vídeo ainda mostra a prisão de Nicolás Maduro como uma espécie de sinal, de exemplo da influência dos Estados Unidos no continente. Vamos dar uma olhadinha no trecho. Through the execution of Operation Absolute Resolve, the United States seized Venezuelan dictator Nicolás Maduro, transporting him to American soil to answer for charges of narco-terrorism. This calculated maneuver delivered a resident signal across the hemisphere, punctuated by President Trump's own declaration. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Over 2 centuries, Monroe's declaration had shaped U.S. foreign policy across administrations and throughout fundamentally different geopolitical eras. What began as a warning to European powers evolved into a framework for regional dominance, one that remains the cornerstone of American strategy in the hemisphere today. Eu fui às fontes no Palácio do Planalto para tentar entender como é que bateu, depois de tarifaço, depois de xingamento, depois de provocação, como é que havia batido, tá aí na sua tela, né? A publicação dessa foto, dessa montagem que emulava um Lula preso, né? Como o Nicolás Maduro, que foi sequestrado, né? Ele, por sua vez. E aí, a fonte me falou, Daniela, veja, medida de força, né? Ou seja, um ato extremo, uma medida de força, não vai acontecer. A chance é muito pequena. Isso não vai acontecer por um motivo muito simples. O Lula não é o Maduro, né? E o Brasil não é a Venezuela. Então, isso não vai acontecer. Agora, nós descartamos uma tentativa de interferência na eleição? Não. Estamos observando o que já pode ser interpretado como uma tentativa de interferência na eleição? Sim. Por onde achamos que essa interferência vai vir? Muito pesadamente pelas redes sociais, né? É importante lembrar que na posse do Trump estavam todos os donos das Big Techs lá, né? Todos eles na primeira fila demonstrando apoio, inclusive o Elon Musk, que é o dono do X, onde esse videozinho foi postado, que depois rompeu publicamente com o Trump, mas estavam todos lá. Então, o Palácio do Planalto acredita sim que vai haver uma tentativa de intervenção, em especial via redes sociais, além dessa pressão toda que já está havendo econômica e diplomática, né? Mas uma medida autoritária de força extrema, como aconteceu na Venezuela, neste momento eles descartam. Agora, é importante você que está em casa ter em mente do porquê também esse vídeo, tá? Esse vídeo acontece uma semana depois do desembarque de um dos principais assessores militares de Vladimir Putin. Na semana passada, Vladimir Putin ligou para Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente o autocrata russo, ligou para Luiz Inácio Lula da Silva. Eles fizeram uma conversa, salvo engano, na terça-feira de mais de 1 hora. Ato seguinte, desembarca esse assessor do Putin, ele faz inclusive agendas para discutir parceria de tecnologia, em especial tecnologia naval, entre a Rússia e a Marinha brasileira. Dias antes, quem também procura o presidente da República do Brasil é Xi Jinping, o chefe do governo chinês. E essas conversas, né, foram conversas longas. Eu apertei a fonte, falei, não falaram de Estados Unidos? Como que não falaram de Estados Unidos? A fonte não quis abrir, disse que não falaram. Mas, em diplomacia, o gesto fala. E o fato de, em meio a toda a pressão norte-americana, a Rússia e a China, duas das maiores potências bélicas do mundo ao lado dos americanos, terem feito pontes, contatos direto com Luiz Inácio Lula da Silva, isso é um gesto muito eloquente. O Lula não quer escalar mais a questão com os americanos, até porque, né, não tem espaço para brincadeira nesse hall, digamos assim, onde Donald Trump vem acidentadamente se arriscando, seja na Venezuela, agora infelizmente destruída por uma catástrofe geológica, seja no Irã, onde o caminho para encerrar a guerra nunca fica claro e nem por quanto tempo ele vai durar. De todo modo, o Palácio do Planalto segue monitorando essas que são provocações. E aí eu me volto para o meu querido Couto.
Couto, depois desses contatos, Xi Jinping e Putin, que são zero desprezíveis, desembarcou o presidente da Coreia também, no Palácio do Planalto semana passada, ou retrasada, agora já a memória pode estar me traindo. Mas nesse contexto em que potências de outro hemisfério, né, reforçam suas pontes, sua conexão com o governo brasileiro, é que vem a publicação do videozinho sobre a doutrina Monroe do Departamento de Estado americano, né? O Brasil tem, eu acho que você está corretíssimo, você está com informação aí muito boa. E mostra a importância que o Brasil tem no mundial hoje. A gente reclama e critica o Lula por se meter em guerra de outros países e tal. A verdade é que hoje o Brasil não se trata só do Lula. Claro, ele tem uma importância no cenário internacional, mas é o nosso país, a nossa história, o potencial que o nosso país tem e que muitas vezes os brasileiros não dão valor, sabe? Eu acho que esse é o ponto-chave da coisa que o Lula sabe fazer, ele sabe dar a importância que o país tem. Não é discutir um líder, é discutir um país e uma situação geopolítica gravíssima que está se desenhando no cenário aí. É claro que o Brasil não tem condição nenhuma de confrontar, de enfrentar os americanos, mas também não vai, sabe, se ajoelhar e fazer como alguns aqui no Brasil querem, entregar de mão beijada o Brasil para os Estados Unidos. Sabe? Tem que haver uma resistência, e isso está acontecendo. Eu queria entender aonde eles querem chegar, onde que o Trump e o Rubio querem chegar. Sabe? Eu acho que não vamos fazer uma ação violenta contra o Brasil, contra o Lula e tal. Isso não vai acontecer, pelo menos agora. Mas o que eles querem, afinal? Eles já vieram com o tarifaço, com um monte de sanções e ameaças. E o que mais? Quer dizer, qual é o objetivo final dele? É uma boa pergunta. E qual é o limite, né? Qual é o limite, né? Qual é o limite? Porque, qual é o objetivo? Porque, veja, quando você teve eleições na Colômbia agora, recentemente, né? A Colômbia foi alvo de ataques em águas internacionais, né? Onde embarcações foram explodidas, né? Pelo exército americano, pelas forças dos Estados Unidos, sob a alegação de que eram utilizadas para tráfico de drogas, mas não sobrava nada nem para investigar a alegação. Então, assim, pena de morte sem sequer processo aberto realmente, né? Só em conflito, o que não tinha, não é mesmo? E o presidente, o ex-presidente, né, agora chegou a afirmar que sim, os Estados Unidos mataram um pescador, um homem que tinha uma família e subsistia sabidamente da pesca. Então, são alegações que vão ficando pelo caminho. Não é, obviamente, o grau de agressão que você teve em outras áreas, em conflitos abertos onde os Estados Unidos estão ingressando, mas é uma forma de pressão, sim, senhora, né? E essa pressão está acontecendo aqui também em escala menor, mas no Brasil. Gente, prestem atenção porque esse vídeo publicado pelos Estados Unidos não é simplesmente uma aulinha de história sobre a doutrina Monroe. Tem recado político ali, e um recado bem pouco sutil. Quando o governo norte-americano publica um vídeo falando em dominância americana no hemisfério ocidental, depois de tudo o que aconteceu na Venezuela, é difícil olhar para isso e dizer: ah, não, é só coincidência. Não é. A própria estratégia de segurança nacional do governo Trump já havia resgatado a doutrina Monroe e falado num chamado Corolário Trump, com a intenção declarada de restaurar a preeminência dos Estados Unidos nas Américas. Traduzindo do diplomatiquês para o português claro, Washington está dizendo que considera este pedaço do planeta sua área prioritária de influência. Só que tem um pequeno detalhe, né? O Brasil não é quintal de ninguém. E aqui também precisa ficar uma coisa muito clara. Criticar a ação americana na Venezuela não significa transformar Nicolás Maduro em democrata exemplar. São duas discussões completamente diferentes. Maduro foi capturado numa operação militar dos Estados Unidos em janeiro e levado para responder a acusações na justiça americana. A operação provocou uma enorme discussão internacional justamente sobre soberania e os limites do uso da força por uma potência contra outro país. E agora vem esse vídeo. Ao mesmo tempo, a relação entre Brasil e Estados Unidos atravessa uma fase pesada de tensão. O governo Trump voltou a impor tarifas sobre produtos brasileiros, enquanto o Brasil levou a disputa à Organização Mundial do Comércio. Então, não estamos falando apenas de postagem em rede social. Estamos falando de pressão econômica, pressão diplomática e disputa geopolítica. E tem mais. Em julho, Xi Jinping conversou com Lula e declarou apoio ao Brasil na rejeição à chamada interferência externa. Isso acontece justamente num momento em que Washington tenta conter a presença chinesa e russa na América Latina. Ou seja,
o Brasil entrou no tabuleiro das grandes potências. E é exatamente aqui que o país precisa agir com cabeça fria, porque não interessa trocar dependência dos Estados Unidos por dependência da China ou da Rússia. O interesse brasileiro deve vir primeiro. E se existir qualquer tentativa estrangeira de influenciar nossas eleições, venha dos Estados Unidos, da Rússia, da China ou de Marte, a resposta tem que ser a mesma. Eleição brasileira, quem decide é o eleitor brasileiro. Pode discordar do Lula, pode apoiar o adversário do Lula. Isso faz parte da democracia. O que não dá é achar normal uma potência estrangeira escolher quem deve mandar aqui, porque patriotismo não é bater continência para presidente estrangeiro. Soberania também significa olhar para uma potência e dizer: somos parceiros, podemos negociar, podemos conversar, mas quem decide o futuro do Brasil somos nós. E talvez seja justamente isso que incomode tanto. Perceber que o Brasil de hoje mantém relações com Washington, Pequim, Moscou, Europa, BRICS e quem mais quiser conversar, sem precisar pedir autorização para ninguém. Trump pode até ressuscitar a doutrina Monroe, mas estamos em 2026, não em 1823. E o Brasil não é colônia, não é protetorado e muito menos propriedade de potência estrangeira. Essa deveria ser uma posição capaz de unir direita, centro e esquerda. O Brasil pertence aos brasileiros.